tudo leva a uma tendência a favor da Roma, né? Cara, sobretudo por jogar em casa. Gosto muito. Inclusive, vou fazer um destaque aqui, não na vitória seca, essa odd da Roma tá até um pouquinho mais alto do que eu esperava, tá? Eu acho que poderia estar um pouquinho mais baixo. Campeonato italiano, Roma e Juventus, né? Confronto Jogaço. direto por Liga dos Campeões. Vamos colocar na tela as informações deste jogo. Domingo, 3h45, lá no Estádio Olímpico de Roma, 31ª rodada aí do Italianão. A Roma que se recuperou bem, hein? Cara, e sobretudo em casa, né? Em casa absurdo, é absurdo como tá bem a gente vai ver aí Roma daqui de a casa. pouco. Mas a Roma aí até é favorita, né? Vamos agora para o nosso aplicativo, né? Do Game Arena aí. Favoritismo, né? A gente já vê até que é um pouquinho grande aí do lado da... Um pouquinho grande, não. Um pouquinho Leve. mais... leve. Porque a Juventus perde pouco, né? Exatamente, e assim, de fato... Perdia pouco. Eu não vou nem dizer que o momento da Roma é melhor, já tem um bom tempo aí. Se a gente puxa 2025 todinho, da Roma, é superior aí em relação ao da Juventus. Confronto direto, como o Fábio Armando bem disse. Vamos dar uma olhadinha na classificação. Os dois times já estão pintando aí na tela, ó. Tem um em quinto e um em sexto, tá? Juventus está até a frente, mas são apenas 3 pontos. Roma vencer esse jogo ali, já cola na pontuação. E são os dois times aí querendo disputar a Champions League, né, velho? Briga por vaga direto. Se a Roma perde esse jogo, eu até tiraria ela da briga, eventualmente, tá? Porque já é a 31ª rodada, falta pouco para acabar a Série A italiana. Joguinho muito bom, tá? Joguinho muito bom. Vamos para os confrontos, né? Começando pela Roma e destacar a boa campanha em casa da Roma, né? A Roma que venceu o Lecce fora, aí em casa venceu o Cagliari e Liga Europa foi eliminado, né? Pelo Atlético Bilbao, 3-1. Mas venceu o Empoli fora de casa, em casa. A gente vai ver Ele não perdeu em 2025 em casa. Acho que foram 10 jogos. Aí você ainda pode botar. Foram 11. O total são 13, com 12 vitórias e um empate. Isso. Marcando gol em todos. Pois é. No caso, só tinha um empate aí pra talvez não marcar. Né? Foi 1-1. Você ganhou o resto. Pois é. Realmente um momento muito bom. Até aí fora de casa ele vem, dos Exato. times menores ele vem ganhando até com facilidade. Cara, os últimos 7, 8, 9, 10. Os últimos 10 jogos ele ganhou 9 e só empatou 1. E perdeu 1 só. Isso. Então, assim, realmente, um momento absurdo aí da Roma. Começou mal a temporada, mas deu uma crescida e realmente tá voando aí, tá? Agora, se deu um ponto que eu gostaria de destacar, na Liga Europa ele acabou sendo eliminado, né? Isso. Então, em termos de Série A italiana, talvez até seja positivo, né? Que ele agora vai focar 100% e ganhou os 2 jogos depois dessa eliminação. Então, pode ser positivo pensando do ponto de vista de assegurar uma vaga aí na Champions da temporada que vem. E como chega a Juventus de Turim? A Juventus vem mal, um time que até havia perdido pouco, né, no campeonato italiano, mas nos últimos 3 jogos ele perdeu 2, para Atalanta e Fiorentina. Não, e derrotas duras, né? Eu acho que a gente 4-0, 3-0 sem marcar gol, aí venceu o Genoa por 1-0 só, ali, placar magro. Aí venceu o Hellas Verona, um time da parte de baixo também, 2-0, foi eliminado pelo Empoli na Copa Itália, né, nas quartas de final. 1-1 aí. E assim, não é um time que marca tanto gol não, tá? A gente observa aí, velho, não fez nesses 2 jogos mais complicadinhos. Os jogos que ele fez gol foi contra times mais fáceis, né? Fez ali contra o Genoa, fez ali contra o Hellas Verona, aí fez um também contra o Empoli em casa, só fez um também contra o Cagliari. E outra coisa, é eliminado também lá na Champions League, né? Tem esse ponto aí que a gente pode destacar. Bom, momento bet nacional, porque tudo leva a uma tendência a favor da Roma, né? Cara, sobretudo por jogar em casa. Gosto muito. Inclusive, vou fazer um destaque aqui, não na vitória seca, essa odd da Roma tá até um pouquinho mais alto do que eu esperava, tá? Eu acho que poderia estar um pouquinho mais baixo. O empate no poste da Roma, eu gosto também dessa pedida, 1,73. A grande questão é que um empate não é loucura, tá? Pode pintar. Eu tô confiando na vitória da Roma, mas o empate seria um placar extremamente normal. Então aqui no empate nulo você pode ficar muito pelo reembolso. Então qual é a alternativa que a gente traz que eu considero mais positiva em termos de buscar o green? Utilizar a ferramenta do Criar Aposta para combinar dupla hipótese da Roma, não acho que perca, então aqui, se for empate, vai ser green também, mas a odd é muito baixa, só 1,37. Então a gente vai combinar com um golzinho da Roma. Cotaçãozinha 1,52. Eu acredito que o custo-benefício aqui seja melhor, mais fácil de dar green, né? Porque até se for empate, meu palpite não seria 0-0. Se for para ser empate, é 1-1 ou 2-2, ao meu ver. A gente vê que o ataque da Roma tem funcionado muito bem. Então um golzinho em casa e pra Roma não perder, eu acho que tá uma pedida maravilhosa. A Juventus levou 4 da Atalanta e 3 da Fiorentina, né? Que é adversários ali também na parte de cima. Então... E aí tem aquele ponto também, a Juventus ela não marca muito gol, então pra você ir no ambas marcam, eu tenho meu receio. 1-0 Roma é um palpite extremamente viável. E aqui é green, 1-0 Roma. Então, acho interessante essa opção aqui. Muito bem, então 50 aí a favor da Roma, né? O dupla hipótese e o gol da Roma no jogo, nesse criar aposta.